quantos e quantos casos que eu atendo onde o seu medo, a sua insegurança, a causa da sua ansiedade, a causa da crise de ansiedade, do pânico que você vive, surgiu antes de você nascer. E por que a regressão levou a Letícia a acessar exatamente esse sentimento? Ela ainda diz para mim: eu estou dentro da barriga da minha mãe. Eu falei: o que você está sentindo? Eu estou sentindo minhas mãos e os meus pés suando, agora no físico. Então ela estava falando comigo, foi até por videochamada. Para quem não sabe, desde o início da pandemia eu tive que manter meu consultório fechado por 40 dias. E mesmo quando eu reabri, as pessoas não queriam sair de casa e eu voltei a fazer. Não é que eu voltei, eu já tinha uma experiência desde 2015 atendendo as pessoas online, porque é uma técnica verbal. Tratei já pessoas de fora do Brasil, até no Japão, via Skype. E é uma técnica que não tem diferença entre estar presente ou online, porque ela não necessita de contato físico, é verbal essa técnica. E aí na Letícia, que foi também online, ela foi para dentro da barriga da mãe. E por que a regressão levou ela lá? Porque ela entendeu de onde vinha o medo de morrer. A mãe da Letícia tomou um abortivo, ou seja, ela quase que morreu de verdade. Então a Letícia carregou o sentimento do medo de morrer antes de nascer. E isso ficou guardado no mais profundo do subconsciente dela. Mas aí ela vivia com medo, ela cresceu sempre insegura, principalmente rejeitada pela mãe, que não aceitava ela, que queria até tirar ela. A minha mãe também tentou me abortar. Então provavelmente, com muita certeza, você carrega esse trauma desde a sua gestação. E toda vez que você sente um medo, que nem a Letícia, a partir do momento quando a tia dela morreu, foi lá e desencadeou esse trauma. Aí esse trauma que estava adormecido, que estava esquecido, de forma inconsciente ainda, ela passou a ter medo de morrer, só que ela não sabia de onde vinha. Tenho pavor em perder meu marido. Você tem medo de ficar sozinha. Você sofre de dependência emocional. Enfim, o que aconteceu com essa mulher é a própria epigenética. Enfim, a epigenética é o estudo de mudanças na expressão dos genes, que não altera o DNA em si, mas muda a forma como os genes são desligados. Ou seja, o DNA, o genoma, ele é o mesmo. O que acontece é que o modo como ele é lido e usado pelas células pode mudar, devido a fatores externos, como alimentação, estresse, trauma, drogas, ambiente. Essas alterações acontecem por mecanismos como metilação do DNA, edição de grupos de metil, que silenciam genes, modificações nas estornas ou proteínas que empacotam o DNA, RNA não codificante, pequenas moléculas que regulam a tradução de gene. Esses mecanismos podem durar por toda a vida, em alguns casos, até transmitir aos descendentes. Nossa! Nesse caso aí, a mãe tomou um abortivo, uma substância que causa estresse fisiológico extremo no feto, hipoxia, inflamação, exposição ao hormônio do estresse. Isso pode não mudar o DNA dele, mas pode alterar a parte da epigenética. Durante a gestação, o feto está muito sensível a hormônios maternos, especialmente ao cortisol, hormônio do estresse. Se o corpo da mãe libera muito cortisol, medo, dor, culpa, trauma, o feto também é banhado por esse cortisol. Isso pode causar marcas epigeneticamente nele, eixos do gene do estresse, como RN3C1, receptor de glicocorticoides, FHBPC5, modulador da resposta ao cortisol, BDNF, fator neurotrófico envolvido em plasticidade e medo. Enfim, essas marcas podem deixar o cérebro da criança mais suscetível ao estresse, mais reativo ao medo, ou com tendência maior à ansiedade ou pânico, mesmo sem uma causa externa clara. Então, um medo irracional pode ter base epigenética, ainda que envolva aprendizado pós-natal, Enfim, tem um experimento muito interessante, que os cientistas fizeram, que em 2013, um artigo lá, eles fizeram roedores
e o cheiro de Sakura. O que eles fizeram? Pesquisadores treinaram camundongos machos para temer o cheiro de flores de cerejeira, associando o cheiro a choques elétricos. O resultado foi surpreendente. Os camundongos passaram a temer o cheiro, e os seus filhos e netos, que nunca receberam choque, também demonstraram medo ao sentir o cheiro. Ao examinar o DNA dos espermatozoides, os cientistas viram mudanças epigenéticas no gene OLFR151, responsável pelo receptor olfativo que detecta aquele cheiro, ou seja, o trauma dos pais alterou quimicamente a ativação de genes nos gametas e a informação foi passada via epigenética para as gerações seguintes. Esses descendentes nasceram programados para temer algo que nunca haviam experimentado. Enfim, filho de mulheres que sofreram fome extrema na gestação, a fome holandesa de 44, tem alteração epigenética ligada à obesidade e diabetes. Filhos sobreviventes do Holocausto, de guerra, mostraram marcas epigenéticas no gene ligado ao estresse e à ansiedade. Enfim, traumas da infância também podem fazer uma reprogramação, a metilação de genes que controlam a resposta ao medo. Então, sem trauma ou tentativa de aborto, pode deixar marcas biológicas duradouras que mudam o comportamento sem precisar mudar o DNA. Enfim, a epigenética não é destino, tá? Essas marcas podem ser revertidas por um ambiente positivo, terapia, cuidado e segurança. O cérebro, ele é plástico. Enfim, além disso, há debate sobre quanto dessas marcas realmente passam para netos e bisnetos humanos. Enfim, os dados roedores são claros, mas em humanos ainda há uma cautela. Enfim, vou explicar uma coisa de novo. Mesmo que um animal, a pessoa passe por medo, estresse, exposição a drogas ou cheiros específicos, o DNA, as letras A, T, C, G, não é alterado. O que muda são marcas químicas adicionadas sobre o DNA. Grupo metil, preso a certas bases do DNA, né? Alteração nas histonas, as proteínas que enrolam o DNA, RNA regulador, que pode desligar genes. Essas marcas mudam o funcionamento dos genes, mas não muda a sequência genética em si. Enfim, pessoal. Quantas gerações dura isso? Isso depende do tipo de marca da espécie. Em roedores já foi observado. Na primeira geração, sim, a marca é visível. Na segunda, ainda pode aparecer. Na terceira, dos bisnetos, a marca geralmente se apaga, tá? Até a terceira geração, mais ou menos. Os filhos dos pais recebem 50% do DNA, tá? Do pai e da mãe. Os filhos dos pais. Já os netos recebem 25% do DNA dos avós. Enfim, isso é básico. Já os bisnetos recebem 12,5% do DNA dos bisavós. Já os tataranetos recebem 6,25% do DNA dos tataravós. Enfim, você vê que não demora muito tempo o DNA ele se dissolver, tá? Enfim, meus amigos, epigenética é sinistro. Epigenética é sinistro. É basicamente isso que eu queria falar. Eu sei que parece um pouco insensível da minha parte. Eu, diminuir essa dor, mas o seu trauma não define você, tá? Jesus fala, comigo o seu fardo é leve. Enfim, cara, é o seguinte. E algo que as pessoas falam que eu não concordo é que tudo passa. Na verdade, o que acontece é que você joga aquela tua dor ali pra debaixo do tapete. E que procure um psicólogo, uma ajuda. Não vá em igreja procurando ajuda, porque
Tudo que a igreja faz, na maioria das vezes, é chamar você de endemoniado e colocar fardos pesados nos seus ombros. É tudo que não, você é um pecador miserável. Eu vejo milhares de demônios em você. Ou seja, a igreja só coloca ainda mais pressão na pessoa. Você coloca só mais pressão na pessoa. Pressiona ela ainda mais a ficar mentalmente abalada. Entendeu? Então procura um terapeuta, um psicanalista, alguém que te ajude, algum profissional é, qualificado mentalmente, tá? Enfim. E depois disso tudo, aí sim você procura alguma religião, alguma coisa, pra talvez suprir o teu vazio. Enfim, o que supre o nosso vazio é Jesus. Mas antes procura um psicólogo. E não procura um psicólogo que coloca a religião acima da ciência, o que a gente estudou. Senão faz uma bagunça que só enrola tudo. E, tipo, eu sou religioso, tá? Mas, tipo, eu não coloco a minha religião acima da ciência. Senão você ganha um viés pra tudo, cara. Tu ganha um viés pra. Não, porque daí fez assim, cara. Primeiro você pensa na ciência e depois você vai pra religião. Procura um psicólogo, aí depois, quando você ajeitar a tua cabeça, quando você ajeitar os teus neurônios, você procura uma igreja, tá? É basicamente isso que eu penso. Não tente jogar o seu fardo na igreja. Eles vão pesar o teu fardo. Eles vão pesar o teu fardo. Tudo que eles fazem, repare só, na Universal, o que eles mais fazem é pesar as ovelhas da igreja, né? Tipo, não é bobagem você procurar psicólogo, tá? Não é bobagem, enfim, vai se cuidar, fica bem, tá? Fica bem física e mentalmente, se cuida, pelo amor de Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.